Olá, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma devocional da Vessel Stream pelo YouTube. E você que está aí, que vai entrar, que vai assistir essa devocional, desejo muito e oro a Deus que você seja abençoado. Vamos orar sobre isso, inclusive agora. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra seja meditada com fidelidade, com uma reflexão que o Teu Santo Espírito, só o Seu Santo Espírito pode nos dar. Nós pedimos para todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Gente, pois é, como eu sempre digo, a palavra de Deus é maravilhosa e a gente não tem como fugir da confrontação que ela nos faz. Mas hoje, especialmente, Deus me trouxe à mente, enquanto eu estudava esses textos, nesses últimos dias, a minha mãe. Você acredita? A minha mãe, gente, ela tinha uma forma de ver a vida que realmente era de admirar, sabe? Assim, pela forma simples e, ao mesmo tempo, uma forma de fé, de certeza, de convicção nas coisas de Deus. E a minha mãe e a família dela foram alcançadas pelo Senhor com a pregação de um missionário. Inclusive isso está registrado na internet. E ela ouviu a palavra, ela e a família dela, e se converteram ao Senhor. Foram convidados para ir a uma igrejinha próxima da casa delas, da minha família, e lá elas ouviram a pregação da palavra e lá elas se converteram. Toda a minha família se converteu lá. E por isso hoje nós temos essa alegria e felicidade de sermos servos do Senhor também, toda a nossa família. Então chegou na nossa geração e vai continuar, e tem continuado nas gerações que estão vindo aí, meus netos, todos os nossos descendentes, né? E isso muito nos alegra. E hoje a palavra é exatamente sobre isso. Quando a gente lê aqui em 2 Reis, abre a sua Bíblia, 2 Reis 8, do versículo 1 até o capítulo 9, versículo 13, o que a gente vê ali é uma família também, uma mulher cujo filho foi ressuscitado por Eliseu. Vemos ela temendo ao Senhor, confiando no Senhor a sua vida, buscando o Senhor. Depois nós vemos ainda em 2 Reis uma situação muito complicada de uma outra mulher, mas que essa não temia o Senhor. Essa era uma avó que mandou matar seus netos, porque ela não queria sucessores, ela não queria concorrentes, ela queria ser rainha, ela queria ser a governante. E o nome dela é Atalia. E ela foi uma pessoa que estragou a família dela. Ela não ajudou em nada. Ela destruiu, inclusive, por conta do comportamento dela, das ações dela. Ela destruiu a família dela. E quando você chega em Atos, que nós estamos lendo nessa Bíblia aqui, 365, na leitura de Atos, você vê algumas coisas também difíceis, mas com muita esperança, com muito louvor a Deus, com muita alegria. Certo dia, vou ler agora em Atos 16. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela profetizava, predizia o futuro com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Ela estava falando uma verdade? Estava, mas ela não estava falando da parte de Deus. Ela estava possuída por um espírito. Esse espírito foi expulso dela. Paulo então ordenou em nome de Jesus Cristo que aquele espírito saísse dela e no mesmo instante esse espírito a deixou.
era um espírito demoníaco, não é? E quando os senhores dessa escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades. Vocês lembram que da última vez nós falamos sobre isso? Que quando nós queremos viver uma vida piedosa em Cristo, nós seremos perseguidos? Né? A gente citou 2 Timóteo e falamos sobre isso. E aqui continua, gente, né? Essa ideia de que nós precisamos estar preparados para a perseguição. Né? Porém, olha o que acontece de maravilhoso aqui. Né? Eles foram presos? Foram. Foi terrível. Eles foram colocados num tronco. Ele e Pedro foram colocados ali, Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos, açoitados, né? E depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. A pergunta que eu faço e que eu tive que responder, até que ponto nós estamos contentes com as situações de perseguição e dificuldades que nós passamos nessa vida? Até que ponto nós suportamos com alegria e contentamento as dificuldades? Para você ver que houve uma libertação dessa mulher, né? Mas houve a prisão deles. Eles fizeram uma coisa muito boa, libertaram essa mulher desse espírito maligno, mas ao mesmo tempo eles foram presos. E o que nos surpreende aqui nessa palavra, que me surpreendeu bastante, é essa pergunta, né? Se nós estamos contentes, por quê? Por que eu estou perguntando isso? Porque aqui, olha só, no versículo 25 fala que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Gente, eles estavam orando. Era meia-noite. Eles foram, aqui Lucas relata, né, que eles foram ao lugar de oração, aqui no versículo 16, e aí veio ao encontro deles essa escrava possuída por um espírito. Né? E aí, quando ela é liberta, eles são presos. E o que eles continuam fazendo? Orando. Eles foram para orar, continuaram orando. Era lugar de oração, gente? Uma prisão, uma cadeia, que eles estavam ali presos, amarrados a um tronco? Não era um lugar de oração. Mas o coração deles estava contente. E é sobre isso que eu pergunto para você e para mim, o quanto nós estamos contentes com as situações que nós passamos. Não é? O quanto nós encontramos alegria em Deus para continuarmos orando e cantando hinos a Deus. E você sabe que isso Deus usa para testemunho. Quando você está passando uma aflição muito grande, mas o seu coração está em paz. E aí eu lembro de novo da minha mãe. A minha mãe, ela podia estar com um problema que fosse, uma dificuldade. Minha mãe estava lavando louça e cantando. E cantando louvores ao Senhor. E ela colocava também louvores para ouvir, né? E ela estava sempre com aquela atitude de contentamento. Mesmo perto da morte, eu vi minha mãe feliz e contente, porque ela sabia que ia se encontrar com o Senhor. E ela estava em paz. E isso foi um testemunho muito profundo para mim. Me fez refletir muito o quanto nós vivemos descontentes, embora sejamos crentes no Senhor Jesus, tenhamos a alegria da salvação, sabemos qual é o nosso futuro, nós já sabemos qual é o nosso futuro, o Senhor já nos falou, né? Não precisa ninguém dizer para a gente, nós já sabemos pela palavra o que nos espera. O céu, lindo céu, né? Inclusive um hino que a gente gosta muito de cantar, né? Céu, lindo céu. Nós iremos para lá, nós estaremos com o Senhor. Então Paulo e Silas estavam contentes, estavam cantando hinos a Deus, e enquanto isso eles estavam pregando o evangelho, porque os outros ouviam. E de repente, o que aconteceu? Enquanto eles cantavam e oravam, de repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de
todos os presos se soltaram. É isso que acontece. O Senhor nos liberta das correntes do pecado, do mal. Ele nos liberta. E aqui aconteceu exatamente isso, literalmente isso. E quando o carcereiro acordou e viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. Né? Ele já ia antecipar a morte dele, porque ele seria responsável pela fuga daqueles prisioneiros e muito provavelmente seria isso que aconteceria com ele. Né? Mas, quando Paulo falou, estamos aqui, não faça isso. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? De novo, uma pessoa estava buscando a salvação. Né? E de novo, Paulo e Silas puderam fazer isso. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. E mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. E em seguida ele e todos os seus foram batizados. Olha que maravilha! Depois levou-os para a sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Então, olha o que acontece quando cremos em Deus. Quando o Senhor nos salva, quando o Senhor nos tira das garras do inferno e do diabo. Ele simplesmente nos traz a alegria da salvação. E é isso que aconteceu aqui. Esse é o contentamento e a razão de sermos contentes em Deus. Mesmo no meio de aflições, de dificuldades dessa vida, de lutas que nós passamos, no meio das aflições. Né? O Senhor já tinha avisado: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa forma de vencer as aflições desse mundo é por meio de Cristo, porque Ele já venceu. E aqui, quando nós vemos que toda a família dele foi batizada, né? Toda a família dele creu. É isso que acontece. Nossa família começa a crer, mesmo que demore um pouco, que não seja tão imediato como foi aqui, né? Mas creia que o Senhor ainda vai salvar a sua família. Ore nesse sentido. Busque ao Senhor. Tem corações mais empedernidos? Tem. Tem corações que resistem mais? Tem. Mas a salvação do Senhor é irresistível. É o que nós vemos aqui nesse artigo, né, aqui na Bíblia de Genebra. Depois você olha aí, é um artigo muito bom, que ele fala sobre o chamado efetivo e a conversão, perguntando se nós podemos resistir ao Espírito Santo. A resposta é claro, não, nós não podemos. Essa é uma salvação, uma conversão irresistível, é um chamado irresistível que nós temos. Então eu digo para você, não desista de orar por sua família, não desista de pregar o Evangelho, não desista de se contentar e ser contente em Deus, mesmo no meio das aflições. Né? Busque ao Senhor. Eu quero orar por você, quero pedir ao Senhor por nós, para que nós continuemos contentes e alegres em Deus, na presença dEle, buscando fazer a vontade dEle e pregando o Evangelho para todos à nossa volta. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, porque essa palavra não volta vazia e vai fazer o que apraz ao Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor salve a nossa família, que o Senhor salve os nossos amigos, que o Senhor salve os nossos inimigos, aqueles que resistem ao Teu Evangelho. Porém, sabemos que o Teu chamado é irresistível, que o chamado do Espírito Santo na nossa vida é irresistível. Senhor, nós queremos ser atraídos cada dia mais para o Senhor, Pai. Salve a todos, Senhor, aqueles que o Senhor já escolheu, que o Senhor já elegeu, para a glória do Teu nome, que o Teu nome seja louvado eternamente. Amém. Então, tchau, gente. Até a próxima devocional, quarta-feira que vem. Assine aí a Vessel Stream, nosso canal no YouTube, e também vá lá no Instagram também assistir essa devocional. Tchau.